Um grande show aéreo, muitas movimentações na indústria e acidentes devastadores tornaram novembro um mês especialmente agitado para a aviação. Com isso, é hora de mais um resumo de notícias. Vamos analisar essas grandes manchetes, assim como algumas histórias menores, mas ainda interessantes, que você pode ter perdido. E vamos começar com o Dubai Air Show deste ano. Esse evento acontece a cada 2 anos e, como manda a tradição, trouxe muitas novidades do setor, principalmente envolvendo pedidos de aeronaves por várias companhias aéreas do Golfo. Agora, não vou tentar listar todas aqui, mas algumas delas merecem bem mais atenção. A primeira trouxe notícias especialmente boas para a Boeing. O fabricante americano de aeronaves recebeu um novo pedido da Emirates para mais 65 777-9. Isso significa que a Emirates agora tem um total de 270 pedidos de aeronaves da família Boeing 777X. Por si só, esse novo pedido é bastante impressionante porque mostra que, apesar dos atrasos sem precedentes do programa 777X, que discutimos em um vídeo recente neste canal, aliás, a confiança nas capacidades desse novo jato ainda é muito alta, até mesmo por parte do presidente da Emirates, que tem sido um crítico bastante vocal desses atrasos da Boeing. Mas o detalhe ainda mais interessante que surgiu desse pedido foi que a Emirates quer que a Boeing considere fazer uma versão ainda maior do 737-7X. E a Boeing parece ter concordado em estudar de perto a possibilidade de fazer isso. Atualmente, a maior variante da família 777EX é a -9, com uma -8 menor prevista para entrar em serviço em alguns anos, se tudo der certo. E se o novo plano avançar, o maior 777EX será chamado -10. E é fácil entender por que a Emirates gostaria disso. Atualmente, o maior jato deles é o poderoso Airbus A380, do qual eles têm mais de 100 voando. E não é segredo que a Emirates está extremamente insatisfeita com o fato de que não pode mais adquirir novos desses aviões. A linha de montagem do Airbus A380 já foi desativada há muito tempo, e não há nenhuma perspectiva real de um substituto direto, seja da Airbus ou da Boeing. O 777-10, se lançado, não teria o tamanho do Airbus A380, mas acomodaria cerca de 500 passageiros, dependendo da configuração da cabine. Isso significa que provavelmente estaria próximo do que a Emirates realmente precisa no momento, já que o hub deles em Dubai já está próximo da capacidade máxima utilizando seus atuais A380 e 777. Eles vão precisar de algo maior quando o A380 sumir. A Airbus também recebeu um pedido menor da Emirates para o A350-900 e, é claro, eles também sabem o quanto os superjumbos são importantes para a companhia do Golfo. Então, de acordo com fontes, a Airbus agora também está considerando uma versão alongada do seu Airbus A350, que provavelmente seria chamada de Airbus A350-2000. Agora, provavelmente, vamos analisar essa batalha dos novos superjumbos em um vídeo separado, mas aqui vai um spoiler antecipado para você. Pela primeira vez, essa é uma batalha que está parecendo muito promissora para a Boeing. Agora, após o pedido do 777EX, outra ótima notícia para a Airbus surgiu no show aéreo. Eles anunciaram a compra de 150 Airbus A320-1 Neos para a Fly Dubai, que até então operava apenas aviões Boeing. Então isso significa que a Airbus agora está tirando um grande cliente da Boeing. Essa perda foi ainda mais embaraçosa para a Boeing por outro motivo. Veja bem, o CEO da Fly Dubai explicou que a companhia aérea recorreu à Airbus porque foi obrigada a isso. A Fly Dubai já usa o 737 MAX e encomendou mais unidades, mas a maior variante do MAX, o MAX 10, não alcança o alcance nem mesmo do Airbus A320 com neo básico, muito menos dos modelos A320 e 1LR ou A320 e 1XLR. Então, como a Icelandair, que substituiu todos os Boeing 757 pelo Airbus A321neo, a Fly Dubai foi forçada a adquirir o mesmo avião da Airbus para ampliar o alcance de suas rotas, já que o 737 MAX 10
não consegue atender a essa demanda atualmente. E isso expõe claramente as limitações da maior aeronave de corredor único da Boeing atualmente. Depois, no evento, a Boeing reduziu o impacto ao obter um pedido provisório da FlyDubai para mais 75 737 MAX, com mais 75 opções. Mas, com cada vez mais operadores da Airbus migrando para o maior Airbus A321neo, estamos vendo uma tendência para a qual a Boeing basicamente não tem resposta, até que finalmente lance um substituto para o 737. Vamos ver quando isso acontecer. Infelizmente, o Dubai Air Show também foi marcado por um acidente trágico, desta vez com um caça militar Tejas da Índia, que caiu na frente dos espectadores no dia 21 de novembro, que foi o último dia do evento. Agora, esse jato está equipado com um assento ejector, mas infelizmente, o piloto indiano de 46 anos perdeu a vida durante a manobra, e a causa completa do acidente está sendo investigada. Como você deve saber, essa não foi a única perda trágica de aeronave em novembro. 10 dias antes, um Lockheed C-130E da Força Aérea Turca se partiu no ar após decolar do Aeroporto Internacional de Ganja, no Azerbaijão, a caminho da base na Turquia. E todas as 20 pessoas a bordo, infelizmente, morreram no acidente. Mas mesmo antes disso, também vimos o terrível acidente do voo 2976 da UPS, um cargueiro McDonnell Douglas MD-11 que caiu logo após decolar em Louisville, Kentucky, Estados Unidos. Esse acidente tirou a vida dos 3 pilotos a bordo, além de outras 11 pessoas em solo. Nossos pensamentos estão com as famílias deles e com o povo de Louisville neste momento devastador. Agora, quando você estiver assistindo a este vídeo, já devemos ter publicado um vídeo separado, analisando tudo o que sabemos até agora sobre as circunstâncias que envolvem esse acidente. E isso é baseado no relatório preliminar do NTSB, então não vou entrar nos mesmos detalhes aqui. Em vez disso, o que eu quero focar neste vídeo são os efeitos que essa tragédia terá na frota de cargueiros MD-11. Após o acidente, a FedEx e a UPS retiraram esses aviões de operação, e a FAA rapidamente oficializou a paralisação por segurança. Depois eles aplicaram isso a todos os DC-10 remanescentes. Eles fizeram isso porque o DC-10 e o MD-11 têm projetos semelhantes, inclusive no design dos pylons dos motores sob as asas, que são, obviamente, um dos principais focos desta investigação. Atualmente, a UPS possui 26 MD-11, a FedEx 28 e a Western Global Airlines 15. E, obviamente, todos esses jatos são cargueiros, e acreditamos que todos eles também foram convertidos de aeronaves de passageiros. Esses MD-11 são aviões bem antigos atualmente, e como explicamos em nosso vídeo anterior, a economia das aeronaves cargueiras faz com que esses jatos possam permanecer lucrativos por mais tempo do que você imagina, apesar de terem 3 motores. Há alguns anos, muitos operadores ainda aguardavam substituí-los por cargueiros Boeing 777-300ER convertidos. E vários desses programas de conversão também foram lançados, com um deles certificado até agora. Mas há um problema com esse plano. Veja, simplesmente não há 777-300ERs suficiente disponíveis para conversão no momento, e eles não estarão disponíveis para conversão em quantidade suficiente até que o novo Boeing 777X entre em serviço, com os atrasos nesse programa sendo o verdadeiro ponto crítico aqui. Por isso, a FedEx, por exemplo, só pretendia aposentar seus MD-11 em 2032. Mas, se a suspensão continuar, e FedEx e UPS acharem alternativa para esses jatos, eles podem ser aposentados bem antes. Essa situação afetaria não só as companhias aéreas, mas também exigiria que centenas de pilotos, engenheiros de solo e outros funcionários fossem requalificados para operar outros tipos de aeronaves. E as informações mais recentes que temos são de que a suspensão da frota de MD-11 agora não deve terminar antes de 2026, no mínimo. Assim, a Western Global decidiu suspender temporariamente os pilotos de MD-11
e outros funcionários. Então, este é um momento difícil para todos os envolvidos, especialmente porque acontece logo após um acidente já devastador. Com a polarização e a rapidez dos acontecimentos, está cada vez mais difícil achar fontes confiáveis e entender o que ocorre. Diversos veículos contam a mesma história de formas bem diferentes, algo que enfrentamos na pesquisa deste vídeo, como sempre fazemos. E é por isso que temos usado o Ground News, o patrocinador de hoje. Veja, eles reúnem milhares de artigos do mundo todo e mostram como cada veículo apresenta a mesma história, incluindo viés, confiabilidade e propriedade. Assim você pode filtrar o ruído e você pode acompanhar como fazemos isso acessando ground.news/mentor ou escaneando este código QR. Mais de 200 veículos de imprensa noticiaram as conclusões do NTSB sobre as trincas por fadiga no acidente do UPS MD-11. Mas esse foi um detalhe que nem todos relataram da mesma forma. Por exemplo, a GB News, um veículo de comunicação de direita, usa uma linguagem dramática e sensacionalista para focar no horror do evento. O Jalopnik, com viés à esquerda, foca em análise técnica e destaca o suporte do motor rachado e seu impacto na segurança da aviação. Se você usa o plano Vantage como eu, tem acesso ao meu viés de notícias, que identifica seus hábitos de leitura e sugere fontes mais equilibradas. E, pessoalmente, saber que estou tendo uma visão completa das notícias me dá confiança de que estou realmente entendendo o que está acontecendo. Então confira o ground.news/mentor, escaneie o QR Code ou acesse o link na descrição para ganhar 40% de desconto na assinatura ilimitada, um presente para você ou alguém especial por apenas $5 mensais por tempo limitado. Obrigado ao Ground News pelo patrocínio deste vídeo. Agora de volta às notícias. Nossa próxima história recebeu muito menos atenção do que as histórias que já abordei, e na verdade aconteceu no final de outubro, mas depois que gravamos nosso resumo anterior de notícias. Em 28 de outubro, Índia e Rússia anunciaram um plano para começar a fabricar aviões comerciais juntos na Índia. A Hindustan Aeronautics Limited, ou HAL, irá fabricar o Yakovlev SJ-100, antes chamado Sukhoi Superjet, ou SSJ. Nesta versão mais recente, ele deve utilizar apenas componentes russos, incluindo os motores. Esta aeronave usava o Powerjet SAM-146, um turbofan com núcleo derivado do CFM-56, e todo o motor foi um projeto conjunto entre a Safran, na França, e a NPO Saturn, na Rússia. Depois das sanções de 2022, esse acordo se tornou inviável. Então a Rússia acelerou o desenvolvimento de uma variante totalmente russa, que, em vez disso, usaria os motores Aviadvigatel PD-8. Mas não está claro se essa versão da aeronave já está totalmente certificada. De qualquer forma, esses motores não são suficientes para russificar totalmente esse avião. Cerca de 55 a 60% dos custos originais do avião envolviam componentes estrangeiros, como aviônicos, trem de pouso, sistemas hidráulicos, sistemas elétricos e eletrônicos, e até equipamentos de cabine. Na verdade, até mesmo a fibra de carbono, usada para fabricar a estrutura composta do avião, era obtida fora da Rússia. Já discutimos esses desenvolvimentos antes neste canal, mas a questão aqui é que você pode interpretar essa parceria com a Índia de duas maneiras possíveis. Pode ser uma forma astuta da Rússia driblar sanções e restrições comerciais para fabricar mais aeronaves. Isso pode indicar que uma boa venda para a Índia ou outros compradores internacionais está próxima. E talvez isso até possibilite a produção de peças de reposição para dar suporte à frota existente de SJ-100, já em serviço na Rússia. E isso poderia funcionar mesmo que esses aviões tenham motores ocidentais e outras peças, como atualmente acontece. Ou isso pode ser visto de uma forma diferente. Esse é um desdobramento que pode levantar a questão: será que a Rússia ainda é capaz de produzir essa aeronave em casa? Veja, apenas alguns, cerca de 7 SSJs ou SJ-100 foram entregues às companhias aéreas após as sanções de 2022. Segundo relatos,
Todos foram montados com motores estrangeiros e outros componentes já presentes na Rússia, quando as sanções começaram. E até onde sabemos, nenhum SJ-100 russificado parece ter entrado em serviço ainda. O mesmo se aplica ao novo e maior MC-21. Uma versão totalmente russa estaria em testes de voo, mas o cronograma de certificação segue incerto. A Índia, por outro lado, tem demonstrado grande interesse em promover sua própria indústria de aviação o máximo possível, além de expandir a infraestrutura aeroportuária no próprio país. Além disso, enquanto gravamos, a Índia enfrenta tarifas de 50% dos Estados Unidos, o que possivelmente explica por que eles preferiram se voltar para a Rússia. Mas, com a geopolítica internacional mudando rapidamente, o cenário que vemos hoje pode estar muito diferente em apenas alguns meses. Então vamos acompanhar isso com grande interesse. A seguir, temos a conclusão de uma história constrangedora da aviação que se arrastou por tempo demais. Não me refiro ao fechamento do governo dos Estados Unidos, embora esse também tenha acabado em novembro, após se tornar o mais longo da história, e o fato de finalmente ter terminado aliviou substancialmente a carga sobre os controladores de tráfego aéreo e outros trabalhadores essenciais da indústria da aviação. Agora, a história que se arrastou ainda mais do que aquele fechamento foi a greve dos trabalhadores da Boeing na região de St. Louis, onde a Boeing fabrica aeronaves militares como o FA-18 e o F-15, além de munições e outros contratos militares. As negociações entre a Boeing e seus trabalhadores em St. Louis inicialmente ficaram paradas por semanas, com várias votações de contrato infrutíferas ao longo do caminho. O fim chegou na quinta-feira, 13 de novembro, quando 68% dos trabalhadores do sindicato IAM Distrito 837, cerca de 3.200 pessoas, aprovaram a última proposta de contrato de 5 anos da Boeing. Essa proposta, porém, não trazia melhorias em relação às anteriores. Ela dobrou os incentivos em dinheiro imediato de 3.000 para 6.000 dólares, mas também removeu 4.000 dólares em bônus, que viriam depois. Segundo a Reuters, muitos trabalhadores da Boeing acreditavam que a força de trabalho como um todo estava simplesmente cansada pela greve, o que não era tão surpreendente, já que acabou durando 101 dias completos. Mas mesmo esse não é o último contrato de trabalho e possível greve que a Boeing terá que enfrentar, segundo Scott Hamilton na Lehman News. Em janeiro do ano que vem, cerca de 1.600 membros do Sindicato dos Engenheiros, SPEEA, da Boeing e Vicheta, agora trabalhando para a Spirit, terão um novo contrato próprio. O maior desafio da Boeing deve vir dos 17.000 trabalhadores do SPEEA em Washington, Oregon, Califórnia e Utah, cujo contrato vence em outubro do próximo ano. Então fique ligado. Agora, com o fim da paralisação do governo dos Estados Unidos, a FAA pode focar em outras questões, o que nos leva à nossa próxima história de novembro. E isso é algo que vale a pena ficar de olho nos próximos meses: controle de tráfego aéreo. Em breve, o secretário de Transporte dos Estados Unidos, Sean Duffy, e sua equipe terão que escolher a empresa responsável por reformular o sistema de controle de tráfego aéreo do país. Fizemos um vídeo explicando isso em detalhes há algumas semanas e como a paralisação do governo afetou esse processo. Em resumo, a infraestrutura atual de controle de tráfego aéreo é mais velha que muitos de seus operadores. Meses atrás, o secretário de Transportes dos Estados Unidos, Sean Duffy, disse que a FAA às vezes busca peças essenciais de reposição no eBay. Isso acontece porque muitos desses equipamentos são tão antigos que não têm mais nenhum tipo de suporte oficial de seus fabricantes. Quando o eBay não era opção, funcionários do controle de tráfego aéreo criavam peças de reposição com impressoras 3D. Atualmente, 51 dos 138 sistemas de telecomunicação do controle de tráfego aéreo estão, segundo relatos, insustentáveis. Mas, como explicamos em nosso vídeo anterior, criar uma substituição abrangente para toda essa infraestrutura é incrivelmente caro. O Congresso dos Estados Unidos já aprovou 12 bilhões e meio de dólares para o projeto. Mas o secretário de Transportes afirma que serão necessários mais 19 bilhões. Além disso,
Agora, a FAA já explorou algumas alternativas mais baratas. Atualmente, o sistema de controle de tráfego aéreo depende de duas plataformas separadas: EHAM, que significa Modernização da Automação em Rota, e STARS, que significa Sistema Padrão de Substituição da Automação Terminal. A grosso modo, o ERAM controla aeronaves em grandes altitudes, enquanto o STARS atua próximo aos aeroportos, durante decolagens e aterrissagens. A FAA busca um novo sistema único de controle de tráfego aéreo para substituir os atuais, mas algumas propostas sugerem manter sistemas separados. A novidade é que a FAA exigirá que empresas interessadas em disputar essa reformulação apresentem uma única plataforma moderna que cuide de tudo de uma vez só, como era o plano original. Com a segurança da aviação em foco, só esperamos que esse projeto receba a atenção e o financiamento necessários. Falando sobre segurança da aviação, vamos discutir ações deliberadamente inseguras que têm frustrado muitas pessoas nas últimas semanas no controle do tráfego aéreo em aeroportos europeus. Você provavelmente já ouviu falar de casos de drones sendo avistados voando perto ou sobre vários aeroportos europeus recentemente. Bem, esses incidentes continuaram acontecendo em novembro, mas além dos drones, os controladores de tráfego aéreo e os pilotos agora também tiveram que lidar com balões. Sim, o aeroporto de Vilnius, na Lituânia, teve que fechar por mais de uma hora na quinta-feira, dia 20 de novembro, por causa de balões voando perto da fronteira do país com a Bielorrússia. Até agora, governos europeus tratam ataques com drones como guerra híbrida, e mesmo que eles não tenham necessariamente nomeado a Rússia como a culpada, isso realmente não fez diferença. No caso desses balões, porém, há um detalhe extra nessa história. A Lituânia acredita que balões meteorológicos foram reutilizados por contrabandistas na Bielorrússia para transportar cigarros pela fronteira. O aeroporto de Vilnius fica a apenas cerca de 30 quilômetros, ou 18 milhas e meia da fronteira. Por isso, eles são facilmente afetados por esse tipo de empreendedorismo. As autoridades na Lituânia acreditam que esses voos de balão têm tanto a ver com a venda de cigarros contrabandeados, quanto com a intenção deliberada de causar perturbação. Daí o termo ataque híbrido. Bruxelas, na Bélgica, Eindhoven, na Holanda e outros aeroportos fecharam temporariamente em novembro devido a drones, com muitos oficiais acreditando que esses são ataques coordenados. Mais perto da Ucrânia, Polônia e Romênia também tiveram que fechar parte do seu espaço aéreo e também acionaram caças quando drones com explosivos para a Ucrânia cruzaram seus territórios. Em uma ocasião, um drone foi rastreado a mais de 100 quilômetros dentro das fronteiras da Romênia. Companhias aéreas e tripulações já têm procedimentos para mitigar esses riscos, mas a aviação já é complexo o bastante sem ameaças assim. Ou mesmo as bombas incendiárias que analisei em outro vídeo que fiz recentemente. Finalmente, com o fim do ano se aproximando, este é o momento em que os analistas de aviação começam a analisar o quão perto a Boeing e a Airbus estão de atingir suas metas de entregas de aeronaves para o ano. A Airbus planejava entregar 820 aeronaves até o fim de 2025, sendo que entregaram 585 nos primeiros 10 meses do ano. A Boeing tem tido metas mais modestas do que a Airbus há vários anos, e 2025 não foi diferente. Eles estão mirando em 570 entregas de aeronaves e atingiram 493 nos primeiros 10 meses. Assim, parece que ambos ainda estão distantes de seus objetivos finais, sobretudo a Airbus, mas ambos tendem a entregar consideravelmente mais aeronaves nos últimos meses do ano novamente, especialmente a Airbus. Normalmente, neste ponto, também compararíamos como os dois estão em relação ao ano passado. Mas desta vez as comparações são um pouco difíceis, já que a Boeing praticamente não produziu jatos no último trimestre do ano passado por causa das greves. Agora, a Boeing vem aumentando a produção do 737 MAX nos últimos meses, e em uma notícia relacionada, em novembro, eles anunciaram que já começaram a trabalhar na expansão da sua instalação em North Charleston, Carolina do Sul, onde atualmente fabricam o Boeing 787. Essa expansão foi anunciada pela primeira vez em agosto,
mas parece estar avançando rapidamente. No momento, a Boeing fabrica atualmente cerca de 7 unidades de 787 por mês, mas em menos de um ano a partir de agora, eles planejam aumentar esse número para 10. Como disse no início, muita coisa aconteceu em novembro e ainda nem comecei a contar. A Airbus deixou em solo cerca de 6.000 de seus jatos Airbus A320, devido a possíveis vulnerabilidades a erupções solares. Mas estamos criando um vídeo detalhado e separado sobre isso agora, então fique ligado. Além disso, me avise se você percebeu mais alguma coisa que deveríamos ter abordado aqui ou que merece seu próprio episódio do Mentor Now. Adoramos ouvir vocês. De qualquer forma, obrigado por assistir a este resumo de notícias até o final. Temos mais um desses para fazer em dezembro, obviamente, mas ele só vai sair em janeiro de 2026. Então isso significa que você acabou de assistir ao último resumo de notícias de 2025. Então, Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Por favor, me avise se gosta desse formato, já que faz quase um ano desde que começamos. Confira também a oferta especial do patrocinador. Se você gosta de se manter informado sobre as notícias de forma imparcial, isso realmente ajuda o canal. Meu nome é Peter Hornfeld. Você está no Mentor Now. Tenha um ótimo dia e até a próxima. Tchau!